a gente vai vir para a parte aqui do gerador de esquemas, que é a parte final, tá? Então, você já planejou o texto, tá? Como que ele vai ser através da análise de SERP. Você já criou o texto, você pode até ter traduzido esse texto, tá? Então, você fez todo o processo de conteúdo que a gente faz. Então, a gente vai lá em cima, a gente pesquisa, a gente analisa concorrente, a gente vai gerar o texto, a gente vai revisar esse texto de acordo com os dados que a gente tem na parte de análise, e a gente vai para o esquema, tá? O esquema é algo avançado de SEO? O esquema é mais da parte técnica de SEO. Mas o esquema é a salvação do seu site? Não. Eu vou ser bem sincera, não. Então, o esquema ele ajuda quando você tem pouco conteúdo ali sobre um site, por exemplo. Então, ele dá algumas informações para o Google. Essas informações vão ali no HTML. Então, meio que ele dá um contexto para o Google sobre o que é aquele site. Mas se o seu conteúdo for ruim, meu querido, o esquema não salva o teu site. Eu tô falando como uma especialista de SEO. O esquema ele não é a salvação do seu site, tá? Principalmente se você tiver conteúdo ruim. Então, certifique que as tuas etapas aqui de análise, de planejamento de conteúdo e principalmente de criação estejam boas. Porque só gerar esquema por esquema não vai ser a salvação, tá? Mas aí você pode gerar o esquema para o site, né? Para o site não, para o conteúdo que você gerou dentro do conteúdo. Então você vai escolher um artigo aqui. Deixa eu lembrar um nome de um artigo aqui. Então, a Kennel. Então, vou colocar Kennel aqui, ó. Kennel em português. Lembra aqui o nome do artigo que você criou para você puxar ele na base de dados, tá? E aí você vai criar, então, esse texto aqui, na verdade, ele vai ser um article, ele vai ser um review, um product, um organization. Então, você vai especificar que tipo de esquema que você quer. Eu quero um product, porque é um produto, tá vendo? Então, um product, ok? Então, você vai criar um esquema específico, tá? A gente criou aqui os mais frequentes. Tem esquemas mais específicos? Tem. Tá? Então, se for um artigo de blog, artigo. Se for um blog post, artigo. Se for um artigo de news, news article. Se for um review de produto da Amazon, você vai colocar review. Um evento, você vai colocar event. Organization, então um texto ali sobre a sua organização e empresa. Aqui, né, no caso, contabilidade Curitiba, ia ser um organization. E person, né? Então, tá falando de uma pessoa, então você vai criar um person. Aqui, no caso, é produto. Você vai colocar o nome do autor, você tem Slader. O editor pode colocar outra pessoa. O interessante é você colocar outra pessoa. A logo da editora, você coloca o URL, né? Data de publicação, vou colocar dia 11. Data de modificação, vou colocar dia 11 também. Palavras-chave que você quer colocar. Então, a gente está falando de Canon. Então, você pode dar mais contexto para o seu esquema sendo um pouquinho mais avançado. Categoria. Aí você coloca a categoria. Então, aqui no caso é máquina. Vou colocar fotografia. Fotografia. Nome do produto Canon. T6i, né? Marca Canon. Preço. Pode colocar o preço. Então, 1.500. Campos personalizados que você quiser incluir, tá? Então, eu quero um esquema para Canon T6i semântico. Totalmente semântico. Totalmente semântico, porque ele vai dar mais contexto. E aí eu venho aqui, ó. Eu vou gerar meu esquema. Então, o Contentor, ele gera o esquema perfeito para você, tá? Principalmente se você gerou os textos aqui. Aqui, ó. Já gerou o esquema para você, ó. Tá vendo que ele colocou uma description? Ó, que legal. E aqui depois, ele quer aqui fotografia, e aí você vai copiar esse esquema, e aí você vem no validador do esquema. De preferência, validador do Google. Então, sempre que você cria um esquema, você vem aqui, ó, então, vamos vir em código, e você vai validar para ver se ele está validado. Se ele não estiver validado, não tem por que você colocar. Então, vou testar o código aqui. Esse daqui não está funcionando. Vamos colocar no do esquema do Google. É brincadeira, né, meu? Então, vamos colocar aqui, ó, no validation, então, no esquema.org. Eu vou trocar o link lá depois para vocês, tá? Então, validate esquema.org. Eu vou testar o novo esquema. Snippet de código, deixa eu colocar aqui. Você podia buscar por URL, né? Você pode até buscar um esquema já existente, isso aqui é legal. Porque você pode criar esquemas de acordo com as outras pessoas. Ó, e aqui, ó, falta algumas coisinhas para validar. Então, data de publicação, data de modificação, o autor, publisher. Então, faltou alguns requisitos aqui. São avisos, não que ele não esteja validado, tá?
Mas eu posso simplesmente pegar esse aqui, então, pô, ele não saiu perfeito como eu queria, ele não tá 100% validado. O ideal é que ele não tenha nenhum erro aqui, né, e nenhum aviso. Ele tem aviso, quer dizer que faltam alguns campos, tá? Para esse esquema sair perfeito. Aí o que eu posso fazer, então? Eu posso vir aqui, ó, em gerador de esquema. Pá. Eu quero colocar os campos que faltam no meu esquema. Então, vou corrigir ele agora. Então, vem aqui corretor de esquema, entendeu? Ele não tá validado lá pra gente. Então, eu vou colocar aqui. E aí eu vou corrigir e melhorar esse esquema para ele ser validado lá agora. Aqui, ele já corrigiu ele, tinham coisas para corrigir, né? Então, eu vou simplesmente copiar o esquema. E aí, eu volto aqui, então, eu vou testar ele de novo. E eu vou testar para ver se agora ele foi corrigido. Ó, ainda faltam campos aqui para corrigir. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar ele aqui. Adicione os campos no meu esquema de product que estão faltando, tá? Vou tentar de novo, né? Ele tá bem teimosinho ele. Então, aqui, corrigir, melhorar. Tá. Ele gerou uma outra versão aqui, vou copiar, vamos ver se ele vai passar agora. Então, deixa eu colocar aqui, testar. Tá, pronto, agora ele conseguiu. Oh, meu Deus. Agora ele conseguiu. Uma coisa que eu acho que eu faria aqui é colocar em português, que ele acabou girando em inglês pra gente, tá? Viajou na maionese. Mas aí eu vou, na verdade, melhorar isso aqui, porque ele ainda tá meio beta, esse gerador de esquema. Mas ele é um norte pra você que não sabe gerar esquema, meu. Tu pode fazer isso aqui, tá bom? Aí você sobe depois ele lá pro Rank Math, tá? Então vamos supor aqui, então, que eu fiz esse esquema. Então ele tá validado, ele passou lá pelo validador do esquema, tá? Então onde que eu coloco isso aqui, Thaís? Pelo amor de Deus, não sei onde que eu coloco. Vamos editar esse post aqui, vamos fingir que ele é um post da Canon, tá? Se você tem o Rank Math, eu prefiro o Rank Math do que o Yoshi, tá? Porque o Rank Math ele deixa eu personalizar. Então você vai vir aqui, ó, Rank Math, tá? Você tá vendo que não tem nenhum esquema aqui, tá? Aqui, ó. Esse aqui. Ele tem o article, na verdade. Eu poderia deletar esse article se não for o esquema adequado. Deixa eu excluir aqui, tá? E aqui eu vou gerador de estrutura de esquema. E eu vou aqui, ó. Deixa eu sair aqui, fiz errado. Gerador de estrutura de esquema, import. Eu vou em JSON LG, ó, tá vendo? Esse formato que o contenedor vai gerar. Eu vou colocar aqui. E aí eu vou processar. Aí, ó. Coloquei meu esquema de product, ok? E aí eu vou usar esse esquema, ok? Aqui eu posso testar no validador do Google. A gente viu como está funcionando, né? O Google é complicado. Mas aí eu vou fechar aqui. E aí eu vou usar. Aí eu clico aqui em usar. E aí eu vou salvar ele, ok? Então aqui eu tenho um esquema de product. É um esquema correto, por exemplo, quando a gente fala de um texto sobre a Canon, né? Esse texto aqui, então, o ideal, ele está falando sobre contabilidade, seria um texto ali, né? Um esquema, na verdade, que é de blog post, ou melhor, um esquema de news article, né? Se for uma novidade sobre a contabilidade, ou até mesmo um article. O article ele é mais abrangente, então poderia ser um article, tá? Então aqui você vai trabalhando melhor seus esquemas, é uma da forma que a gente criou para ajudar e também para você entender que no final de tudo, do processo de criação de conteúdo, você vem e tem que gerar os esquemas, entendeu? Porque ele potencializa o que você fez ali na geração de conteúdo, entende? E os esquemas, não tenha medo de errar neles, tá? Porque você pode copiar até teu concorrente, você pode gerar esquemas a partir do teu concorrente. Mas não tenha medo de errar, porque o próprio aqui, ó, esquema, tá? Ele tem documentações sobre vários esquemas até um pouco mais específicos. Então, tem evento, organização, place, local business. Então, você é seu local. Você pode criar um local business ali para você, tá? Então,
O próprio site do Schemas, ele te dá uma biblioteca para você saber explorar. Então, você conhece aqui as propriedades, tá vendo? Tudo que você tem que fazer para o seu esquema sair validado. Você viu que na primeira versão ali não foi validado? Então, geralmente você pega e você vai validar. Foi até legal que aconteceu isso, porque aí eu consegui corrigir ele aqui ao vivo para vocês. Mas o esquema você pega, você trabalha ele, você realmente monta. Então, geralmente o profissional de SEO monta. E aí você vai validar lá para ver se tá lendo, se tá com todas as propriedades. E aí você vem e coloca lá no site como eu fiz, tá? Através do Rank Math. Então, geralmente é isso. É o último processo que a gente vai fazer ali da criação de conteúdo, colocar os esquemas.